Amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Primeira semana da Quaresma, meus irmãos, e hoje a Igreja nos convida a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua palavra, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, meus irmãos, aí está a palavra onde nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra o verdadeiro modelo de diálogo com o Pai e nos estimula a que nós participemos também desta intimidade dele, Filho, com o Pai, nos incitando a que chamemos também Deus de Pai, mas, antes de tudo, que tenhamos a atitude de filhos. Porque fazer a oração, meus irmãos e irmãs, não significa somente aquele repetir constante de palavras, como faziam muitas vezes, ou fazem ainda alguns dos nossos irmãos. Aquele repetir constante de palavras, aquela insistência, as chamadas litanias. Mas a atitude orante, de compromisso com o que se está dizendo, esta é a verdadeira oração. Primeiro, o reconhecimento de que deve-se fazer em nossa vida a vontade de Deus. Pois foi para viver esta vontade que nós somos chamados para a vocação de filhos. Ora, Jesus dizia sempre: Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Se nós somos filhos de Deus, também somos mandados ao mundo em missão para fazermos a vontade daquele que é nosso Pai e que nos chamou para uma vocação na qual deveremos executar a nossa função de filhos, fazendo, portanto, a sua vontade, a vontade do Pai. Depois, a atitude com os irmãos, quando ele nos orienta a perdoarmos para sermos perdoados. Não adianta dizermos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se a nossa atitude não for coerente com as nossas palavras. Se nós reservarmos rancores, ressentimentos, mágoas, sentimentos negativos em relação àqueles que nos magoaram, nos ofenderam, a nossa palavra será vã. Porque aí haverá um compromisso nosso maior do que até nos propõe a oração. A oração nos propõe o perdão. Condiciona, entretanto, a que perdoemos aos nossos devedores.
Se não perdoamos e comprometemos a nossa palavra, pecamos duplamente. Por não perdoar e por dizer a Deus que estamos perdoando. É preciso, portanto, que ao mencionarmos esta frase, estejamos conscientes do que estamos dizendo e da nossa capacidade de responder a esta palavra. A questão da oração do Pai Nosso, meus irmãos, é que ela é uma oração de compromisso. Eu aceito na minha vida a vontade de Deus. Então eu digo, seja feita a vossa vontade. E eu espalho a vontade de Deus pela terra e também espero que a vontade de Deus se faça na minha vida, no meu caminhar, assim como é feita no céu. Estes pensamentos precisam estar presentes em nossa mente no momento em que nos dispusermos a orar. Neste compromisso, principalmente, quando é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nos dizendo como devemos orar. Pedir o pão, embora saibamos que Deus provê a todos nós do necessário para a nossa caminhada, é uma forma humilde de aceitarmos os limites do nosso ter e não exacerbarmos a nossa ambição. Não, o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, não precisa mais. Não preciso acumular riquezas. Eu preciso do sustento deste dia. E aí, meus irmãos, não cair em tentação, é buscar a proteção do próprio Deus para nos livrar das insídias do demônio. E, consequentemente, protegidos, consigamos verdadeiramente realizar a palavra, verdadeiramente realizar a vontade de Deus, realizar plenamente nosso compromisso de vida cristã, vida voltada para o amor. Dentro desse espírito, portanto, da Santa Quaresma, dentro desse espírito de reconciliação, dentro desse espírito de perdão, nós precisamos refletir muito sobre toda a nossa caminhada, sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa vocação. Eu quero ressaltar que nesta semana nós estamos celebrando a Semana da Mulher. E a mulher é a companheira que Deus criou para o homem, mas criou-a individualmente como um ser independente, inteligente, rico em vontade e, consequentemente, em coração. A mulher abriga em si a capacidade extraordinária do amor. E nesta capacidade extraordinária de amor, ela nos supera na sua capacidade de sentir. Então, é o rosto feminino de Deus. É o lado feminino de Deus. E assim sendo, meus irmãos e irmãs, devemos compreender o feminino como esta missão extraordinária de conjugar em si amor, doação, felicidade, alegria, paz. A mulher é a obra das mais extraordinárias que Deus criou, pois ela encarna em si o direito da reprodução da vida. Uma missão extraordinária. Hoje, no nosso tempo, tão combatida esta missão por leis que autorizam a morte, como as leis do aborto, por exemplo, confundindo a liberdade de ser mãe com o assassinato de crianças no ventre materno,
O ventre, que é sinônimo de vida, passa a ser sepultura da vida. É preciso, meus irmãos e irmãs, atentarmos para as falácias com as quais o mundo procura nos induzir ao erro. No caso do aborto, uma indução feminista, mas não feminina. Pois a vocação natural do feminino é a vida. E se assim não fosse, Deus não teria criado desta forma. Pois toda obra que Deus faz é perfeita. Por isso o aborto é antinatural. E por isso é um crime. É um atentado contra a vida. Está lá no 5º mandamento: não matarás. Em circunstância nenhuma. E quando esta vida vem portando qualquer deficiência, esta vida vai ser um sinal na vida daqueles que com ela caminharão. São compromissos espirituais que assumimos como vocação quando viemos a este planeta, a esta vida. E precisamos entender assim. E precisamos viver assim esta experiência de amor. Portanto, a todas as mulheres, nossa reflexão a respeito deste tema e outros que falaremos durante esta semana ainda. Que o Senhor nos abençoe. Ele nos inspire o melhor agir e o melhor compromisso nas nossas orações, para consubstanciarmos assim a sua santa vontade em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós.